Salve lendários, eu sou o Deca e estamos de volta com mais um vídeo sobre Resident Evil 4 Remake e eu finalmente finalizei esse jogo uma primeira vez, já tô jogando ele outras vezes, né, pra finalizar de novo, igual a gente fez com o clássico. E depois dessa primeira zerada, né, dessa primeira finalizada, eu vim aqui trazer a minha mera e insignificante opinião como um grande fã da franquia de Resident Evil. Como todo mundo já deve saber, o que não é nenhuma novidade, o game está incrível. Esse remake, sério, tá muito gostoso de jogar. E eu falo isso até pra quem não é fã da saga. Se você conhecer alguém que só curte jogos, mesmo que nunca tenha jogado Resident Evil, mas se essa pessoa curte jogos, ela vai amar esse jogo, porque ele realmente está muito bem desenvolvido. Os gráficos estão muito bonitos, a ambientação foi excelentemente trabalhada, não sei nem se essa palavra existe, mas ela foi excelentemente trabalhada para combinar mais com a temática de terror e suspense, e o resultado é extremamente positivo. Cada área foi muito bem trabalhada para que tanto os jogadores novos quanto os fãs mais antigos da saga tenham a sensação de mapa novo a explorar. A diferença é que se você já jogou o R4 clássico, você vai experimentar um misto muito interessante entre nostalgia e novidade. Porque ao mesmo tempo que a Capcom manteve a grande maioria das áreas, puzzles e desafios, eles reformularam tudo, simplificando algumas coisas, acrescentando em outras, e novamente o resultado ficou fantástico. E isso vale também para a jogabilidade, que está bem intuitiva e com mais mecânicas, como o próprio parry, que traz mais ação na dosagem certa para a gameplay, e a nova mecânica stealth, que diminui um pouco a ação, deixando algumas partes até mais tensas, dando um equilíbrio muito bom entre os momentos em que é melhor você chegar por trás de fininho e os momentos em que você deve sair atirando em tudo que se move. Além disso, o R4 Remake também transita bem entre suspense, terror, horror e ação, tendo um bom espaço para todas essas temáticas e nunca focando demais em somente uma e acabando deixando outras ali por baixo dos panos. E além de tudo isso, a gente ainda tem as piadocas do Leon que dão um certo alívio cômico, e por mais que sejam do tipo de humor do tio do pavê, a gente acaba achando engraçado por conta do carisma gigantesco que o Leon apresenta durante todo o game. E quem já conhece ele de outros jogos da franquia vai rir desde a primeira tiradinha. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Caralho. Quase virei panqueca. Pra onde vocês estão indo? Pro bingo? E não somente o Leon está um personagem ainda mais interessante, como todos os outros personagens que aparecem na série também foram melhor trabalhados e estão bem mais carismáticos. A Ashley interage bastante com o Leon, eles conversam o tempo todo, a todo momento, ela torce pelo Leon nos momentos de luta, ela se preocupa quando ele sofre algum dano, e em certos momentos de paz eles até conversam um pouco sobre si mesmo, né? Dá uma humanidade muito forte durante a gameplay. E isso não está recluso somente a cutscenes, né? Até mesmo você jogando, controlando o personagem, andando de um lado para o outro, eles vão interagindo em algumas determinadas ações. A Ashley tem algumas falas programadas e é muito legal, principalmente na primeira jogada, que é sempre uma surpresa ver que eles têm esses diálogos mais humanizados. O Luiz é ainda mais sarcástico, mas na medida certa, para você sempre prestar atenção quando ele aparecer, e você não sente que ele é aquela persona exagerada que muitas obras acabam criando, como um personagem de apoio, um suporte que só tá ali para trazer uma resposta ou outra quando o jogo precisa. Ele faz isso também em alguns momentos, mas ele também é importante para a história, tendo muito mais foco, né, aparecendo muito mais do que na versão clássica. E a Ada, bem, manipuladora como sempre, mas está ainda mais bonita nesse remake e com um visual bem mais coerente. Porque, vamos combinar, né? Um vestido vermelho não é bem um visual para você ir numa missão secreta. Além disso, o sistema de backtracking, que é aquela mecânica que todos os jogos clássicos da série têm, de você ficar indo e voltando nos mapas, pegando chave, destrancando porta, tá mais bem trabalhado nesse remake. Não é bem como nos jogos clássicos, né? Ele ainda tem aquela característica mais linear que o R4 clássico tem, mas você vai notar que o jogo ele te traz ali uma necessidade e recompensas, né, caso você esteja retornando nos mapas, né, em momentos futuros da sua gameplay. Você pode estar voltando em uma área tanto para pegar alguma chave que você vai precisar para avançar no jogo, como para pegar somente uma recompensa a mais, que vai te dar aquela ajuda, né, durante a sua gameplay. Mas é claro que eu não vou bancar o cara que foi pago para fazer merchandise e dizer que o jogo está perfeito. Infelizmente não dá para dizer isso. Eu gostaria de poder afirmar que só há pontos positivos, mas não é o caso. E uma das coisas que todo mundo deve ter sentido após algumas horas de gameplay é que o remake está mais apressado.
muitas das áreas do jogo foram fundidas. Por exemplo, digamos que o R4 clássico, no vilarejo temos certas áreas A, B e C. Só um exemplo. E cada uma dessas áreas tem sua própria característica, onde você teria que fazer uma determinada coisa, talvez só passar pelos inimigos ou de repente destrancar uma porta, enfim, mas cada uma dessas áreas tem a sua própria característica. No remake, eles fundem essas 3 áreas, simplificando a característica de cada uma delas para encaixar todas ao mesmo tempo. Então, dessa forma, o jogo ele acaba ficando mais acelerado. Você consegue reconhecer que muito do jogo original tá no remake, mas você vê que foi um pouco reduzido em algumas questões, claro, expandido em outras também, mas você vê que teve muita coisa que foi reduzida. E isso não necessariamente dá uma experiência ruim. Na verdade, dependendo do seu ponto de vista, dá pra considerar que por mais que o clássico seja um jogo extraordinário, ele tem algumas partes um pouco chatinhas. Não querendo falar mal do jogo, eu amo Resident Evil 4 clássico, mas por ele ser um jogo tão grande e por ter tido tanto tempo de desenvolvimento, tantas ideias que foram pensadas pra ele, eu acho que em alguns momentos a produção acabou se passando um pouco nas ideias. E eu acho que todo jogador de R4 tem uma fase ali que pularia sempre se pudesse. E não é nem por ser difícil, é mais por não ser tão divertida mesmo. E por conta do remake ter simplificado algumas dessas partes, pode evitar que os jogadores desgostem de alguma fase específica. Eu mesmo não consigo pensar em nenhuma parte que tenha sido mais chata durante a minha gameplay, mas como eu finalizei o jogo somente uma vez até o momento, pode só não ter dado tempo de ainda olhar torto para algum momento específico. Mas pelo menos por enquanto eu não consigo pensar em nenhum momento que tenha sido realmente chato. E é importante ressaltar que mesmo que algumas partes tenham sido bem aceleradas, o jogo possui diversas sidequests. Algumas são bem simples, mas outras envolvem batalhas com subchefes e exploração do mapa, o que vai acabar compensando pelo menos um pouco esse tempo economizado na campanha. Pelo menos em uma primeira jogatina, né? Já que a partir do momento em que você sabe o que fazer e onde encontrar os objetivos das missões secundárias, elas ficam bem mais rápidas. De toda forma, é inegável que o jogo está mais curto em relação à sua versão original. E aproveitando esse gancho das missões secundárias, eu acho que elas se repetem muito durante o jogo. Quando eu comecei a minha primeira campanha e eu vi que tinham variadas missões secundárias, eu imaginei que em cada mapa, né, já que tem 3 mapas bem diferentes no jogo, em cada mapa eles iriam criar uma mecânica de missão, né, que você ia ter que sempre estar aprendendo uma coisa nova, né, sempre se deparando com algo novo. Mas infelizmente isso não acontece como eu imaginei, né, algumas missões elas se repetem o tempo todo, então você meio que fica sempre fazendo a mesma coisa, independente do mapa que você tá. O que salva são algumas missões que eu diria que são até um pouco aleatórias, eu não vou estar falando de nenhuma porque talvez alguém considere isso um spoiler, e também as batalhas com os subchefes, que são muito interessantes e são bem desafiadoras também, principalmente numa primeira jogada. Mas essas missões de enfrentar subchefes são poucas, acho que tem mais ou menos umas 3 no jogo todo. Então eu acho que nesse requisito o jogo ele deixou um pouco a desejar. E é claro, não tô dizendo que o jogo é ruim por causa disso, mas dava pra ter sido melhor realmente nesse ponto. Outro ponto que eu queria comentar, voltando a falar sobre os personagens do jogo, eu disse anteriormente que todos os personagens tinham sido melhor trabalhados, mas isso não é verdade. Infelizmente teve um personagem que se manteve exatamente como é no clássico, e eu tô falando do Mercador. E eu nem preciso me preocupar em dar spoiler falando sobre o Mercador, porque nem tem spoiler pra dar. Ele é exatamente a mesma coisa do clássico. É óbvio que ele tá mais bem polido, ele tá com muito mais falas, ele tá bem falante, que é bem interessante também. Dá até uma humanizada melhor pro personagem. Boas-vindas. Tem no produto novo em estoque, parceiro. Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau, o preço. Bom, é nossa escolha decidir. Obrigado. Claro, negócio. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Mas ele continua sendo apenas e somente um elemento de gameplay, e não há explicação nenhuma para ele em nenhum momento da história. Eu acho que a Capcom acabou perdendo uma oportunidade muito boa de dar realmente um background maior para esse personagem, trazendo ele mais para dentro da história do jogo. Eu acho que não haveria necessidade de explicar tudo sobre ele, tipo quem ele é, qual é o nome verdadeiro, o que ele quer, de onde ele veio, o que aconteceu com ele no final do jogo. Eu acho que tem algumas coisas que poderiam manter no mistério, até porque o Mercador ele é um personagem bem enigmático, mas eu senti falta de uma aprofundada melhor nesse personagem, que aparece tanto, em diversos momentos ele tá ali, aparece em tantos momentos que dava para ter trabalhado ele. Ele tem espaço de tela para isso. E algo que eu
tenho certeza que muita gente acha super negativo são conteúdos extras pagos, o que muito provavelmente teremos nesse remake. Já sabemos que a gente vai ter a DLC dos Mercenaries, vai ser uma DLC gratuita, mas temos também o Separate Ways, que é a campanha da Ada, né, que nós conhecemos no reclássico, e provavelmente também vai ser uma DLC paga. E eu acho isso muito triste no geral. Eu sempre curti a ideia de concluir desafios para liberar conteúdos a mais, sempre. Na época do PS2, cara, isso era como descobrir um novo mundo. Principalmente porque a gente não tinha dezenas de pessoas metendo spoiler goela abaixo nas redes sociais. Tudo era sempre muito novo. E mesmo que você já soubesse como desbloquear uma arma, um mapa, um personagem, ainda assim era muito bom fazer isso na raça. Fazer com as suas próprias mãos, sabe? É uma sensação muito gostosa de sentir. E desbloquear um modo tão interessante, tão grandioso, por ser de uma personagem que já é querida pelos fãs, usando cartão de crédito, acaba deixando as coisas bem tristes. Agora vamos aos spoilers. Eu sei que muita gente já sabe tudo que acontece nesse jogo, mas caso alguém esteja se filtrando de tudo para quando for jogar, é melhor parar esse vídeo por aqui. E claro, se quiser me ajudar aí ainda mais, deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal, para não perder nenhum conteúdo. Algumas coisas legais que dá para ver durante a história do jogo é que ele deixa conteúdo pro Separate Ways, né, pra campanha da Ada. Quer dizer, não dá para ter certeza que esse conteúdo vai estar na campanha dela, como por exemplo, um dos verdugos que acompanha o Salazar e que simplesmente some. Assim como na versão clássica, o Salazar ele tem 2 fiéis servos ali que estão ao lado dele, que são os verdugos, e um deles enfrenta o Leon nesse remake, mas o outro, que no clássico se funde com o Salazar para virar aquele bicho estranho e horrendo, nesse jogo ele só some. Ele não aparece na batalha final contra o Salazar. Então, o que acredita-se aí na comunidade é que o Salazar mandou um verdugo para enfrentar o Leon e o outro para enfrentar a Ada. E realmente aí vindo a campanha da Ada, o Separate Ways, pode ser que a gente venha a enfrentar esse outro verdugo. O que seria bem interessante, já que no jogo original a gente não enfrenta ele de fato, né? A gente enfrenta ele ali junto com o Salazar, mas não enfrenta de fato esse verdugo. Então a Capcom pode até dar uma trabalhada diferente nele, trazer realmente uma batalha bem diferente da que acontece com o Leon. E outro conteúdo que pode estar no Separate Ways é a batalha contra o Krauser. Mas essa batalha no Separate Ways clássico sempre me pareceu meio improvisada, como se eles tivessem precisado preencher ali um momento, uma lacuna que estava faltando e acabaram colocando o Krauser lá. E nesse remake, no final da batalha, o Leon finca a faca do Krauser no peito dele, né, no caso no peito do Krauser, e deixa o Krauser lá pra morrer. Durante a cutscene, eu não sei se foi só impressão minha, mas ficou parecendo como se ele fosse levantar a qualquer momento. Então eu não sei se vai se repetir, da Ada tá enfrentando o Krauser novamente, e talvez assim com uma cutscene melhor, né, um pouco mais longa, pra não parecer tanto que foi só uma batalha ali que eles improvisaram de última hora. É a morte do Luis, que tá menos exagerada, isso é um ponto positivo, né, não é um tentáculo ali gigantesco atravessando o peito dele, né? Eu acho que é uma coisa que pode ter se passado um pouco, mas ela também está menos crível por conta disso, né? Tudo bem, eu sei que ele levou uma facada muito funda nas costas, provavelmente se eu levasse uma facada daquelas eu também morreria, mas em um jogo como Resident Evil, não convence tanto que uma facada, tipo, ia realmente matar um personagem que estava sendo tão importante para a história, né? Talvez se o Krauser posteriormente tivesse finalizado o Luis, de repente naquele momento que ele se levantou para salvar o Leon, talvez a gente fosse um pouco mais crível essa cena da morte dele. E eu acho que, no final das contas, a morte dele não foi mais emocionante do que na versão original. Na versão original era difícil você se emocionar com o Luis porque ele pouco aparecia. Só que nessa versão ele aparece muito, mas ainda assim a morte dele ela é meio rápida demais, entende? Outra coisa que eu não gostei muito foi a substituição do JJ pelo Cabeça de Porco, que pra mim ficou no sense igual até mais. Eu sei que muita gente não gostava do JJ porque ele era um personagem meio fora do padrão, né? Tipo, é um ganado gigante com um minigun, né? Talvez realmente seja algo bem exagerado, mas esse Cabeça de Porco com aquela arma no pulso não melhorou em nada. Na verdade, eu acho que ficou até mais estranho. O Cabeça de Porco na vila faz muito sentido, combina bastante com a temática, mas já lá naquela parte do exército, eu acho que não combinou muito, não. E além de tudo isso, a gente teve ao final da campanha uma cena pós-créditos que dá indícios ali de um possível
Resident Evil 5 Remake, né? Mostrando fotos da Excella, mostrando uma foto que é supostamente do Chris, uma foto do Spencer, né? Fazendo uma escalada, se eu não me engano, entre outras fotos que dão a entender que esse remake do 5 pode realmente já estar sendo desenvolvido. E isso é algo muito bacana, porque havia essa discussão de que talvez a Capcom não fizesse um remake do 5, já que ele é um jogo mais atual. Tudo bem, faz muito tempo que ele foi lançado, mas ele é um jogo mais atual. Porém, com essa cena pós-crédito foi praticamente confirmado, não dá pra dizer com certeza, né? Pode ser qualquer coisa aquilo ali, mas tem muitos indícios ali de que o Resident Evil 5 está sendo trabalhado. Inclusive a aparição do próprio Wesker, né? Falando ali de forma sublinhada, né? Não de forma clara, mas falando sobre os seus planos com a plaga. E isso abre portas para um futuro remake do Resident Evil 6, que não é o favorito de muitos, né? Na verdade é um jogo que não é muito popular na franquia, apesar de ter gente que gosta. Eu gosto um pouco desse jogo, talvez pelo hype que eu criei com ele quando vi sobre o lançamento, queria muito jogar e quando eu joguei foi uma sensação incrível, então pode ser por isso, mas eu entendo porque tem muita gente que não curte a mecânica do game, né, a forma como ele foi desenvolvido, porém eles podem melhorar isso em um remake, se eles quiserem, né, já faz aí mais de 10 anos que o jogo foi lançado, então eu não vejo como algo impossível um remake sendo feito desse game. Eles podem fazer um jogo mais polido, né, cortando algumas partes, quem sabe substituir a Helena pela Sherry, né, ali com o Leon, ou a Ashley como a gente, né? Quem sabe? Vamos viajar um pouco. E, por mim, pode cortar a campanha do Jake toda, que eu acho completamente desnecessário. E, claro, deixar a campanha do Chris um pouco menos frenética. Tudo bem ter um pouco de ação no jogo, mas eu acho que essa pegada no Resident Evil não caiu muito bem, né? Não caiu muito bem na graça dos fãs. Pros filmes ali da Alice funcionou muito bem, né? Tem muito fã que ama esses filmes, mas pro jogo, realmente, eu acho que não é isso que vai fazer o Resident ir mais além. E quem sabe, talvez com esses remakes, a gente não tenha aí uma ligação com Resident Evil 7 e o 8, né? O que pode trazer uma história muito foda, um desenvolvimento muito bom pro Resident Evil 9. Não sei se vai demorar tanto pra eles lançarem, né, o próximo título numerado. Eu não sei se eles vão esperar ter um remake do 5 e do 6, mas eles podem estar preparando o terreno, sim, pra trazer um grande finale muito desenvolvido, muito bem desenvolvido pra essa franquia, né? Talvez acabe no Resident Evil 10, ou talvez não acabe, né? Talvez eles continuem infinitamente enquanto estiver dando dinheiro. Não dá pra saber, mas são muitas ideias boas a serem trabalhadas e a gente, obviamente, vai estar esperando pelo melhor. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, não esquece de estar deixando o seu like, nem de se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito, além de compartilhar para manter o conteúdo sempre no hype. Desejo a todos um excelente dia e uma ótima gameplay. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê pelo caminho. Valeu, galera! Até o próximo vídeo de Resident Evil. Fui!